Fala galera do Binance Investments, esse aqui vai ser um vídeo para falar sobre por que eu acho muitíssimo importante a gente falar sobre política, a gente estudar a política, e é isso aí, bora pro vídeo. De maneira geral, política nada mais é do que, na verdade, as nossas opiniões políticas, né? Nada mais é do que o reflexo das nossas convicções pessoais sobre o que é a vida, basicamente. E essa é uma conclusão que eu demorei um pouco para chegar, porque não é tão simples de ver dessa forma, né? A gente, enfim, ainda mais a gente sempre vendo todas as algazarras que os políticos causam, mas a ordem, a política, a governança das coisas, assim, ela é muito mais um reflexo do que a gente pensa sobre o mundo, do que exatamente, simplesmente essas picuinhas que ficam rolando, sabe? E eu acabei chegando nessa conclusão quando eu li esse livro aqui, ó. Esse livrinho velhinho meu, que é chamado The Fountainhead, quer dizer, da Ayn Rand, que, se eu não me engano, a tradução dele é A Nascente. E, enfim, na história desse livro, basicamente, se fala sobre um arquiteto que não fez faculdade, o que já me chamou bastante atenção, porque eu também sou uma pessoa que não pretende fazer faculdade. E, enfim, foi um brilho nos meus olhos, assim, eu fiquei tipo, nossa, um livro de, sei lá, 50, 60 anos atrás, até mais, falando sobre isso, sobre, enfim, o quanto a faculdade não era tudo aquilo que se falava que ela era, sabe? Você conseguia se desenvolver de outras formas também. E os debates políticos que tem nesse livro, eles explicitam muito essa coisa de que as nossas opiniões sobre o mundo são as nossas opiniões políticas. O que eu quero dizer com isso? Eu sou uma pessoa completamente a favor de todas as liberdades, todas as liberdades possíveis, tirando as liberdades que você, enfim, mata uma pessoa, sabe? Você não, enfim, você é livre até você cruzar a liberdade do outro, sabe? Eu sou dessa seguinte opinião. E as minhas opiniões políticas acabaram seguindo muito esse caminho, sabe? De que a gente não pode infringir a liberdade do outro. E isso fez eu, no final das contas, concluir que livre mercado é o melhor sistema econômico possível. E que o Estado deve ser enxuto e o menor possível, ou até, num futuro muito distante, inexistente. E que as pessoas realmente devem ter as liberdades suas respeitadas ao máximo. Ou seja, a política foi só um reflexo das opiniões que eu tenho sobre a vida, sobre o mundo, sobre as coisas, sabe? E isso é uma coisa interessante de se pensar, porque o público em geral, agora está mudando um pouco, principalmente no Brasil, inclusive, está tendo um movimento legal, assim, de que as pessoas falam mais sobre política, falam mais sobre o assunto, mas de uma maneira bem pobre, né, digamos assim, bem superficial. Mas se elas parassem para pensar um pouquinho além, assim, e começassem a realmente evoluir o raciocínio, elas iam ver que as opiniões dela sobre as opiniões que elas sempre tiveram vão só refletir na política, sabe? E é legal porque, enfim, voltando a citar esse livro aqui, o The Fountainhead, que ele realmente tá muito velho, cara, olha isso. Deixa eu abrir uma página. Ele é tão velho que ele tem até um negocinho de correspondência, sabe? Pra você mandar pra autora. Enfim, esse livro, ele fala bastante sobre isso e é legal a gente ver porque a Ayn Rand, enfim, a história de vida dela é muito foda, mas falando meio por cima, assim, basicamente ela viveu na época da Revolução Russa e conseguiu, enfim, fugir para os Estados Unidos depois que, enfim, a família dela perdeu os negócios. Realmente teve aquele processo de que o Estado realmente toma a propriedade privada das pessoas e agora tudo é estatal, sabe? Você realmente perde a liberdade, perde a propriedade de tudo que você tinha. E ela passou por isso, sentiu na pele, e por isso ela basicamente se tornou uma defensora ferrenha de todas as liberdades, do pensamento liberal em geral, mas basicamente contra essa mentalidade de autoritarismo, né? E basicamente, o que eu quero dizer com isso é que as opiniões sobre o que ela viveu, o que ela passou, se tornaram as opiniões políticas. E enfim, você aí que tá assistindo esse vídeo talvez não tenha essas opiniões muito claras sobre o que você acha sobre política, sobre economia, enfim. As suas opiniões, no final das contas, vão ser só um reflexo do que você já acha. Você provavelmente só vai se aprofundar um pouco mais. Mas é basicamente um pulo, um salto, uma troca de assunto ali que você vai fazer, mas são basicamente as suas convicções. Então, não é um assunto tão espinhoso quanto se parece, é uma coisa bem interessante, na verdade. E, enfim, isso é porque eu me interesso por isso, de maneira geral. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aí, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e até o próximo vídeo.